Olá, pessoal, bom dia. Estão me escutando e visualizando a minha tela? Sim, professor. Sim, professor. Bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade ao assunto que nós tratávamos ontem. Só para recapitular para quem não estava presente e para quem estava, para a gente dar uma continuidade. Nós começamos ontem a trabalhar os elementos, né, do diagnóstico microbiológico, as metodologias, né, em que eu me amparo, que metodologia eu crio para visualizar determinada característica do micro-organismo, visto que a coleta de informações a respeito daquele micro-organismo que vai fazer com que eu defina ele como determinado micro-organismo, como determinada espécie. Então, nós vimos que no diagnóstico microbiológico, ele se ampara basicamente, ou de forma mais simples, sobre um tripé, né? Sobre três principais bases, que é a característica morfológica do micro-organismo, a característica cultural e a característica bioquímica. Ontem nós vimos quais são as metodologias que eu utilizo para fazer a análise morfológica do micro-organismo. Então, aqui nesse primeiro momento, o que é que eu tenho que ter de conhecimento teórico? Primeiro, conhecer o micro-organismo morfologicamente e estruturalmente. Saber como é que ele é. Porque se eu não sei como é o meu objeto de busca, não tem como eu encontrá-lo. E isso nós já subsidiamos vocês com conteúdos anteriores. Então, nós já conversamos sobre como é uma bactéria morfologicamente e estruturalmente, como é um fungo morfologicamente e estruturalmente. Então, nesse momento, eu já conheço como é o meu objeto de busca morfologicamente e estruturalmente. Agora, nós estamos tratando das metodologias que eu utilizo para conseguir determinar esta morfologia e essas estruturas. E a metodologia que nós começamos a conversar, que determina a morfologia do micro-organismo, são as bacterioscopias, né? Que é a visualização microscópica deste micro-organismo presente na minha amostra biológica. E para isso nós precisamos conhecer essas metodologias. Então, nós vimos que é uma metodologia simples, que é um esfregaço numa lâmina onde eu aplico uma determinada coloração. E ontem, então, nós vimos as três principais colorações que a gente utiliza para visualizar um pouco melhor esses micro-organismos bacterianos e fúngicos. Então, nós vimos três, que é a coloração de Gram, que é o Ziehl-Neelsen. Essas duas a gente utiliza para determinar a morfologia das bactérias. E nós vimos o azul de metileno, que é o que a gente utiliza para determinar de forma mais aprimorada a morfologia dos fungos. Então, nós vimos ontem o primeiro tripé do diagnóstico microbiológico. Metodologias que eu utilizo para determinar a morfologia. Hoje nós vamos trabalhar a segunda parte, né, a segunda base deste tripé, que é a cultura. Então, nós vamos trabalhar sobre meio de cultura. A minha metodologia aqui dentro da disciplina, eu já tenho falado isso para vocês, eu avanço, vou um pouco lá na frente, né, de conteúdos que nós ainda não vimos teoricamente, depois eu retorno. Então, é por isso que, ao utilizar essa metodologia, o meio de cultura aqui para vocês neste momento, ele já não é mais novidade. Porque em algum momento de aulas práticas ou mesmo em aulas teóricas, eu já falei sobre os meios de cultura para vocês, né? Eu já fui lá na frente e agora eu retorno aqui para, de forma consistente, linear, mostrar para vocês, aprimorar, aprofundar essa questão de como é que eu trabalho aqui este ponto especial do diagnóstico microbiológico, que é a determinação das características culturais do micro-organismo. E é lógico, para isso, eu vou precisar usar um meio de cultura que, como eu acabei de dizer para vocês, nós, de certa forma, já conhecemos, né? Já temos um contato,
pelo menos uma ideia do que é um meio de cultura. Então, o meio de cultura, ele tem um objetivo, né? Primeiro que ele tem uma base, né? Todo método tem uma base, tem uma funcionalidade. Então, os meios de cultura, eles são substâncias utilizadas para promover crescimento dos micro-organismos, facilitando seu estudo, identificação e análise. Então, nós já vimos, em algum momento, que os meios de cultura, eles são uma receita nutricional, né, que eu ofereço para o micro-organismo, objetivando a sua multiplicação, né? E assim, após a sua multiplicação, eu posso, né, estudá-lo mais aprimoradamente. Eu posso fazer a sua identificação, levando em consideração as suas características que ele apresenta lá no meio de cultura onde ele está se multiplicando. Eu posso agora utilizar esse micro-organismo multiplicado para fazer determinadas análises, como exemplo, o próximo passo, que é a bioquímica desse micro-organismo. Eu preciso de um micro-organismo isolado, eu preciso do micro-organismo numa determinada quantidade para eu poder fazer uma análise bioquímica. E quem vai me subsidiar isso? Quem vai me ofertar este micro-organismo multiplicado? O meu meio de cultura, né? Então, é ele que vem anteriormente, antes de eu fazer esta parte bioquímica. Isso aqui está dentro daquela sequência metodológica, né? Daquele esqueleto de como ocorre o diagnóstico microbiológico, que eu mostrei para vocês logo no início da disciplina, onde eu disse para vocês que uma análise microbiológica de uma amostra, ela consiste na análise macroscópica da amostra, na análise microscópica, que é essa parte que nós trabalhamos ontem, na análise cultural que trabalharemos hoje e na análise bioquímica. Quando eu tenho estas informações, quando eu tenho essas análises, quando eu tenho essas informações obtidas neste esqueleto do diagnóstico microbiológico, eu tenho informações suficientes para conseguir fazer o diagnóstico. Então, aqui, o meu meio de cultura, ele serve para isso, para promover a multiplicação do micro-organismo. E aí poderiam surgir algumas perguntas. Professor, o senhor disse que o diagnóstico microbiológico, o meu objetivo é encontrar o agente patogênico. Não seria perigoso nós multiplicarmos esses agentes patogênicos? Sim, é perigoso. E é por isso que nós subsidiamos vocês, primeiramente, com a característica, com o assunto sobre a biossegurança em microbiologia. Então, eu vou preparar este micro-organismo, vou colocar ele em locais que ele não se disperse para o ambiente, que ele não contamine a comunidade que trabalha no laboratório, para que ele não contamine o meio ambiente, que é onde está a comunidade também, para que ele não contamine outras culturas e que ele não contamine o próprio manipulador. É para isso que a biossegurança está aqui dentro, porque é ela que vai dar este suporte, esta segurança, para eu poder agora manipular esse meu micro-organismo. Nós vimos dentro da biossegurança que eu não posso manipular qualquer micro-organismo em qualquer local. Não, eu tenho os meus níveis laboratoriais, laboratório de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. E dependendo do micro-organismo que eu trabalho, que eu identifico, eu tenho que criar um nível elevado de segurança. Então, se é um micro-organismo altamente patogênico, eu vou criar um laboratório que permita eu manipulá-lo de forma segura. Estão entendendo agora a necessidade do entendimento da biossegurança? E não é simplesmente uma praxe que foi colocado para vocês, não, ela se faz presente aqui dentro da disciplina microbiologia básica e ela é essencial. Tá? Então, uma coisa é eu multiplicar o micro-organismo não patogênico, outra coisa é eu multiplicar um agente patogênico. E isso aí realmente é perigoso. Então, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, né? Eu tenho que ter conhecimento teórico para eu poder manipular. Senão, vai acontecer os problemas inerentes a esta multiplicação do micro-organismo.
contaminação do manipulador, da amostra, do ambiente, do meio ambiente, dos materiais que eu estou utilizando. Então, eu tenho que saber fazer essas coisas para evitar esses percalços que tem aqui dentro do diagnóstico microbiológico, né? É um trabalho melindroso, é um trabalho cuidadoso e que eu devo levar em consideração fazer sem pressa, fazer dentro da técnica, fazer dentro do conhecimento para que eu possa realmente fazer tudo de forma adequada e objetivando fazer o diagnóstico também de forma adequada, visto que burlar uma dessas regras significa também interferir no resultado da minha análise microbiológica. E isso não é interessante para um laboratório que pretende obter excelência, emitir laudos e resultados realmente representativos da verdade do que está acontecendo lá no sítio infeccioso de onde foi coletada essa amostra biológica. Tá? Então, já chamo a atenção para vocês nessa questão aqui dos meios de cultura, que eles vão servir, sim, para multiplicar o micro-organismo, mas essa multiplicação ela tem uma consequência. Ela vai me facilitar a identificação, a análise, mas ela também me traz perigos e eu tenho que estar ciente para poder contornar essas situações. Tá certo? Um outro ponto que eu queria comentar com vocês aqui sobre o meio de cultura é que o meio de cultura, sendo ele uma receita nutricional, é um ambiente, lá na minha placa de cultura, né, ou no meu tubo que tem o meu meio de cultura, aquele ambiente é um ambiente in vitro, que a gente chama, que deve imitar as condições ambientais do local de onde veio o meu micro-organismo, do local de onde veio a minha amostra biológica. Também nós já comentamos isso daqui. Então, o meu meio de cultura, ele deve oferecer a quantidade e o número de nutrientes suficientes para que o micro-organismo consiga se multiplicar, igualzinho ele encontrava lá no local onde ele estava estabelecido. É secreção vaginal. Lá na secreção vaginal, ele encontrava, né, condições nutricionais para conseguir se manipular. É por isso que ele estava presente, era por isso que ele estava se multiplicando. E ao retirar a amostra de lá e, consequentemente, junto, virar o micro-organismo, eu tenho que oferecer aqui externamente, neste ambiente in vitro que eu estou criando agora, condições adequadas de crescimento. E aí, essas condições nós também já chegamos a comentar. Eu tenho que ter lá no meu meio de cultura as substâncias nutritivas adequadas para ele se multiplicar. E aí, o que é que eu vou precisar aqui de conhecimento? Vou precisar do conhecimento sobre a nutrição, né? Nós falamos na fisiologia lá dos fungos e das bactérias, falamos um ponto da nutrição, da necessidade nutricional desses micro-organismos, que nós vimos que são macronutrientes, micronutrientes, fatores de crescimento. Quando nós comparamos os dois micro-organismos, nós vimos que a necessidade nutricional dos fungos, eles não são tão exigentes nutricionalmente. Então, se eles tiverem determinados carbono, nitrogênio, como nós vimos nos macronutrientes, eles conseguem crescer com facilidade, né? A maioria das bactérias também, elas não são tão exigentes. Nós temos ali pequenos grupos, as exceções, tanto dentro do grupo das bactérias quanto dos fungos, que exigem, que necessitam de nutrientes um pouco mais específicos. E aí também eu tenho que tomar cuidado, para quando eu estiver suspeitando de um desses micro-organismos exigentes, oferecer para ele também essas exigências nutricionais ou ambientais, para que ele consiga se desenvolver lá no meu meio de cultura, porque senão ele não vai crescer. Então, eu vou semear a minha amostra, mas o micro-organismo não cresce porque eu não ofereci condições adequadas para ele crescer. Então, aqui para o meio de cultura, um dos principais fatores é a quantidade nutricional exigida por aquele micro-organismo. Outro fator no meio de cultura, né, que eu vou depois de semear este micro-organismo, eu tenho que oferecer uma temperatura adequada, que é importante também. Então, lá no local onde ele vivia, tinha uma temperatura. E eu devo conhecer a temperatura
exigida pelos micro-organismos para se desenvolver. Nós vimos lá, quando conversamos das bactérias, que as bactérias se desenvolvem numa temperatura de 35 a 37 graus, né? Esta é a temperatura adequada para os organismos bacterianos. Alguns, como sempre, a regra tem a exceção. Alguns exigem uma temperatura um pouco mais elevada, como Pseudomonas, por exemplo, que cresce a temperaturas de 42 graus. E aí vai do meu conhecimento que eu tenho sobre os grupos de micro-organismos. Eu instigo vocês a buscar o conhecimento, a continuar estudando, porque aqui não tem como a gente esgotar todo o conhecimento sobre todos os micro-organismos. O que nós estamos dando aqui para vocês é uma base sobre isto, e vocês precisam aumentar, né, apoiado nesta base teórica que a gente está dando para vocês, o conhecimento de vocês. Então, eu estou dizendo aqui o que seria a base. A base, eu estou dizendo para vocês que as bactérias, elas crescem numa temperatura variando de 35 a 37, 36, 37 graus, e algumas a 42. Então, agora, com este conhecimento, vocês vão buscar bactérias que crescem a temperaturas elevadas, bactérias que crescem a temperatura de 36 graus. Isso significa eu ter uma base, eu ter uma ideia, que é o que eu estou passando para vocês, e a amplificação vai de vocês buscarem esta informação. E vocês buscarão isso pesquisando, estudando, nas aulas que vocês farão, no estágio que vocês farão no final do curso, e continuarão durante a carreira de vocês, no trabalho de vocês. Muitas das vezes, vocês irão se deparar com a dúvida: poxa, e esse micro-organismo, qual temperatura eu devo colocar ele para cultivar? E aí, lógico, você vai continuar estudando, buscando, e sempre vai adquirir conhecimento nesse decorrer, tá? Então, não tem, eu sempre digo para vocês, infelizmente, eu gostaria de ofertar para vocês 100% das possibilidades, mas isso é impossível, né? Isso é impossível. Vocês irão adquirir muita coisa no dia a dia de vocês, nas experiências diárias de vocês. Então, eu peço que sejam curiosos, que busquem, né? Que fiquem ligados nas situações, que procurem não fazer as coisas de forma mecânica. Ensina-se para você que é desta forma, você vai e faz dessa forma. Não, questione. Alguém diz para você que é feito dessa forma, se questione por que é feito desta forma. Que assim se acaba adquirindo, criando para você um arcabouço de conhecimento muito grande, muito maior, tá? Então, aqui nos meios de cultura, os nutrientes que eu devo ofertar em quantidade adequada, a temperatura que eu devo oferecer de forma adequada para o micro-organismo, e a atmosfera de oxigênio, que é algo que também nós conversamos lá na fisiologia bacteriana, e onde nós vimos que eu tenho grupos bacterianos. Vejam, quando eu falo bactéria, eu me refiro também aos fungos, que foram os 2 micro-organismos que nós trabalhamos. Então, vamos lá, só voltar um pouquinho aqui. Então, nutricionalmente, nós vimos que bactérias e fungos precisam de macronutrientes, micronutrientes e alguns fatores de crescimento. Quanto à temperatura, tem diferenças. Então, as bactérias, nós acabamos de ver que algumas elas crescem satisfatoriamente numa temperatura de 35 a 37 graus, outras crescem a uma temperatura mais elevada. Os fungos, nós vimos que ele tem uma ampla variedade de crescimento, né? Ele cresce desde 0 graus até 60 graus, né? O grupo dos fungos geral. Mas para o meu cultivo, os meus patógenos, normalmente também eles crescem em temperaturas semelhantes às das bactérias, 36, 37 graus. Professor, tem alguns que crescem a temperatura elevada? Tem alguns que necessitam de uma temperatura elevada para que realmente cresçam satisfatoriamente. Então, quando eu estou falando desses 2 grupos de micro-organismos que nós trabalhamos, que foi bactérias e fungos. Quanto à atmosfera de oxigênio, é um dos fatores que também eu devo levar em consideração para que esse meu micro-organismo realmente cresça lá no meu meio de cultura, né? Então, eu tenho que oferecer. Então, se o meu micro-organismo é aeróbio, eu tenho que colocar ele numa atmosfera que eu tenha oxigênio. Se o meu micro-organismo fúngico ou bacteriano é anaeróbio, onde eu devo colocar? Numa atmosfera que não tenha presença de oxigênio.
E todas essas características que nós estamos falando aqui, elas já estão muito bem definidas para os grupos de micro-organismos, para as espécies de micro-organismos. Então, quando eu falo, por exemplo, em Staphylococcus aureus, eu já tenho muito bem definido qual o meio de cultura que serve para ele, ou seja, qual a receita nutricional que ele precisa, isso já é definido. Eu já sei a temperatura que ele vai crescer, ele é um micro-organismo anaeróbio, ele cresce tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, e eu já sei as condições ambientais que eu vou ofertar para esse micro-organismo de atmosfera de oxigênio, né? Então, eu já sei os nutrientes que ele precisa, eu já sei a temperatura adequada que ele cresce e eu já sei a atmosfera de oxigênio. E é lógico, quando eu conheço sobre esse micro-organismo, eu vou ofertar aquelas condições ideais. Então, toda vez que eu estiver suspeitando que seja o Staphylococcus aureus que esteja na minha amostra biológica, ou pelo menos o gênero Staphylococcus, eu vou colocar ele onde? No meio de cultura que cresça esse grupo de micro-organismo, na temperatura adequada, propícia para esse micro-organismo, e na atmosfera de oxigênio propícia para esse micro-organismo. Para os fungos não é diferente. Vamos pensar aqui na Candida albicans. Já também é muito bem definido, né? O meio de cultura que eu utilizo para Candida albicans já está definido. A temperatura de crescimento, a atmosfera de oxigênio. Então, professor, mas como é que eu vou decorar de todos? Eu preciso saber, pelo menos, desses 3 fatores que eu devo ofertar para o micro-organismo. E quando surgir a dúvida, eu vou em busca. Né? Se eu colocar lá Staphylococcus aureus, aparece todas as características desse micro-organismo. Como eu falei para vocês, é uma questão de ideia organizada. É de saber em qual gaveta eu devo buscar a informação quando a dúvida surgir. Né? Eu costumo dizer, pela minha experiência na carreira acadêmica, eu digo desde a graduação até o doutorado, eu costumo dizer que o que fica para o aluno, né, que segue, independente de qual fase da carreira acadêmica ele esteja, o que fica é a base, é a ideia organizada. O que fica para ele é saber onde ele deve buscar a informação que ele precisa naquele momento. Primeiro, saber que aquilo existe, né? E saber que aquilo existe está dentro do que nós conversamos aqui. Ter uma ideia, ter um arcabouço de conhecimento, ter uma ideia sobre o que se fala isso. Então, por exemplo, ontem, lendo um livro, eu li um termo e que eu lembrei lá da minha graduação. Né? E aí fiquei em dúvida sobre aquilo, foi buscar. E ao acessar aquela informação, tudo se clareou, ou seja, é como se eu tivesse aberto uma gaveta de uma informação que estava guardada. E estas gavetas de informações guardadas, elas são a ideia organizada, o saber que existe, que você adquiriu no seu tempo de estudo, é saber onde buscar essa informação e como organizar essa informação quando eu precisá-la. Tá? Então, isso aqui é muito, muito, muito importante, porque é impossível eu guardar todo este conhecimento, então conhecer sobre todas as temperaturas de todos os micro-organismos, os meios de cultura de todos os micro-organismos, é impossível isso, tá? É impossível. Mas se eu souber que o micro-organismo, para ser cultivado, ele precisa de nutriente adequado, de temperatura adequada e de uma atmosfera de oxigênio adequada, quando eu me deparar com determinada situação, eu vou buscar. Então, eu quero saber para o Staphylococcus qual o meio de cultura. Aí eu coloco lá, meios de cultura para Staphylococcus aureus. Vocês vão ver que vai aparecer um monte, né? Então, eu tenho o H-sangue, que ele cresce. A atmosfera de temperatura, cresce a temperatura corporal, temperatura ambiente, que a gente põe lá na estufa de 35 a 37. Né? Ele é um micro-organismo anaeróbio facultativo, ou seja, ele cresce tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. A mesma coisa para a Cândida, que nós demos o exemplo. Né? Então, eu tenho que saber meios de cultura para a Cândida albicans, que vai aparecer lá. Ela cresce no H. saborro, por exemplo. A temperatura, ela cresce a temperatura de 36 graus, 35, 36 graus. E ela é aeróbia, ela cresce na presença de oxigênio.
como nós vimos para os fungos, a maioria deles são aeróbios, cresce na presença de oxigênio, mas também eles são adaptáveis, cresce na presença ou na ausência de oxigênio. Então, eu gastei este tempo com vocês aqui para fazer esta explanação, que é justamente para demonstrar a importância. Eu não quero alunos formados que aprenderam simplesmente a reproduzir o que foi passado para eles. Não, eu quero alunos, daqui a pouco profissionais pensantes, que saibam avaliar a situação que se apresenta, a encruzilhada, né? O caminho bifurcado que vocês vão se encontrar sempre, que eu sempre comento com vocês na aula prática, e ali saibam tomar a decisão correta, no caso, a melhor decisão. Então, dito isto, passemos agora para um pouquinho aprofundar sobre esses meios de cultura. Então, eu tenho principais meios de cultura. Quais são esses principais meios de cultura? Então, são categorias de grupo de meios de cultura que foram categorizados dentro de determinados grupos. Então, eu tenho os meios de cultura enriquecido, eu tenho os seletivos, eu tenho os diferenciais, eu tenho os diferenciais e seletivos. Então, cada grupo de meio de cultura desse, ele tem um objetivo. Então, por exemplo, um meio enriquecido. O que é que significa um meio enriquecido? Significa um meio que, além dos constituintes normais, como carbono, nitrogênio, eu vou colocar algo a mais, eu vou enriquecer este meio com uma determinada substância. Mas qual substância? A substância que o meu micro-organismo precisa. Então, se o meu micro-organismo é exigente e ele precisa de uma determinada vitamina, é esta vitamina que eu vou colocar. Então, agora eu teria um meio enriquecido. Tá? Eu estou dando o exemplo de uma substância, mas eu tenho diversos tipos de meio enriquecido e nós vamos exemplificar ele para vocês, né? Então, um meio enriquecido é aquela receita nutricional que eu colocaria algo a mais para ofertar, para permitir o crescimento. Aliás, ofertaria algo a mais para permitir o crescimento satisfatório do meu micro-organismo que eu estou cultivando naquele momento. O meio seletivo é um meio que seleciona. Eu seleciono quem vai crescer e quem não vai crescer. E, para isso, eu posso usar determinadas substâncias. Então, por exemplo, um meio seletivo que eu quero que cresça só um grupo de micro-organismos. Então, vamos lá para as bactérias. Eu quero que cresça somente as bactérias gram-negativas. O que eu vou fazer? Lá no meu meio de cultura, eu vou colocar uma substância, por exemplo, que vai inibir o crescimento dos gram-positivos. Eu posso fazer isso? Posso. Então, quando eu coloco essa substância, na amostra biológica, se tiver presente os dois, vai crescer apenas aquele que eu selecionei para crescer, que seria os gram-negativos. Então, um exemplo. Eu posso usar uma substância que nós usamos lá na coloração de gram, né? O violeta de genciana. Eu posso colocar ele dentro do meu meio de cultura. O meio MB é um exemplo disso. Eu coloco essa substância, e nós vimos ontem, o violeta ele se impregna na parede de quem? Impregna na parede mais espessa, né? Na parede dos gram-positivos. E quando esta substância está no meu meio de cultura, ela vai se impregnar grandemente na parede dos gram-positivos, e isso vai impedir o seu crescimento. E aí ele não vai se multiplicar lá no meu meio de cultura. Apesar de, quando eu coloquei a amostra, ter gram-positivos e gram-negativos. Mas como tem esta substância, os gram-positivos não vão crescer. Então, eu estou favorecendo o crescimento de quem? Dos gram-negativos. Então, vejam só. Professor, para que eu faria isso? Não seria melhor permitir o crescimento de todos e depois avaliar qual a colônia seria do agente patogênico que eu estou procurando? Até seria, mas isso dificultaria grandemente o meu serviço. Então, se eu sei que em determinado local quem causa a infecção é gram-negativo, são bactérias gram-negativas, para que eu vou querer que cresçam os gram-positivos? Né? Então, quando eu conheço, quando eu sei que naquele local o que cresce lá são gram-positivos, normalmente são bactérias gram-negativas, eu posso inibir. Outra coisa, em outra situação,
Quando a minha amostra ela vem de um sítio contaminado, que é aquilo que eu falei para vocês, um sítio, um local onde tem uma grande quantidade de micro-organismos, gram-positivos, gram-negativos, né? Eu não quero que cresça todo mundo, eu quero que cresça o meu agente patogênico. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar. Vou dar um exemplo para vocês. A amostra de fezes, por exemplo. A maioria dos agentes patogênicos causadores de infecções gastrointestinais, eles são bacilos gram-negativos. A salmonela, a shigella, são bacilos gram-negativos. Então, numa amostra de fezes, por exemplo, tem sentido eu permitir o crescimento dos gram-positivos? Não teria sentido, porque eles não são o agente causal da infecção. Eles são a microbiota que vivem lá naquele local. E eu não quero microbiota. Pelo contrário, eu quero que ela não cresça. Eu quero que floresça, na verdade, que cresça, que se multiplique o agente patogênico. E aí, nessa situação, eu posso usar o meio seletivo, né? Que inibe o crescimento daquela grande quantidade de microbiota e permite o crescimento do agente patogênico. Então, usar o meio seletivo é uma estratégia excelente para facilitar a minha análise, para facilitar a busca e o encontro do meu agente patogênico lá naquela amostra biológica. Então, um meio seletivo é aquele meio que usa uma determinada substância para inibir o crescimento de um grupo de micro-organismos que eu não quero que cresça lá naquele local, certo? Dentro do meio seletivo, nós temos também... Professor, eu posso inibir o crescimento de fungos e permitir só de bactérias? Posso. Eu posso fazer isso. Então, eu utilizaria aí o quê? Um meio seletivo novamente. Então, vamos imaginar. Eu quero, suspeito que esteja ocorrendo uma infecção, vamos lá, secreção vaginal, causada por fungo, eu quero que cresça somente o fungo. Mas a região vaginal, ela é colonizada por uma grande quantidade de micro-organismos, dentre eles uma abundância de bactérias. Eu quero que cresça as bactérias se minha suspeita é fungo? Não. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Criar uma receita nutricional ou criar um meio de cultura que selecione somente o crescimento do fungo que eu quero encontrar lá e iniba o crescimento das bactérias. Porque, vejam só, se eu coloco esta secreção vaginal no meio de cultura rico em nutrientes, essas bactérias e a Candida albicans, que é o fungo, elas não são exigentes nutricionalmente, né? As que vivem na região vaginal não são exigentes. Se eu der um meio de cultura rico para ela, ali vai crescer tanto fungo quanto bactéria. Mas é isso que eu quero? Não. Eu quero que cresça o meu objeto de busca, que seria o fungo. Então, aí eu vou colocar o quê? Então, eu vou criar uma estratégia. Eu vou criar uma receita nutricional ou eu vou comprar um meio de cultura seletivo para quem? Para fungo, que cresça somente fungo. E aí eu tenho, por exemplo, o meio Saborro, que permite o crescimento do fungo, e dentro desse Saborro tem um antibiótico, né? Então, dentro lá, eu coloco um antibiótico. E aí, o que vai acontecer? Quando eu semear a minha secreção vaginal, vai crescer o fungo, porque antibiótico não mata fungo, mas mata as bactérias, inibe o crescimento bacteriano. Então, eu vou semear a secreção vaginal, o que eu espero como resultado? Que na minha cultura cresça o fungo, que é o meu objeto de busca. E as bactérias serão inibidas com antibiótico, como, por exemplo, clorafenicol. Então, vocês podem procurar e pegar a bula H-Saborro com clorafenicol. Este é um meio seletivo. Ele seleciona o crescimento dos fungos e inibe o crescimento das bactérias. E aí, se eu perguntasse para vocês, qual é a substância que está inibindo o clorafenicol? Que é a substância antimicrobiana que mata as bactérias. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Para a gente dar continuidade, eu preciso de um feedback de vocês. Tudo ok, professor. Ok, então nós já falamos aqui de dois, né? O meio enriquecido e o meio seletivo. Nós temos aqui também o meio diferencial. O que seria o meio diferencial? Entendam que todos esses aqui são meios de cultura e que eu estou
fazendo pequenas mudanças para tornar ele diferente, né? Para fazer com que ele me dê uma resposta ao meu objetivo. Então, aqui o meio enriquecido permitir o crescimento satisfatório do micro-organismo. O meio seletivo, como é o meu objetivo? Selecionar um grupo apenas de micro-organismos e inibir o crescimento do outro. E o meio diferencial? O meio diferencial é o meio que vai me revelar uma característica que é peculiar do micro-organismo, né? Ele me permite diferenciar. Então, por exemplo, o meio diferencial, ele vai me dar, muitas das vezes, a informação sobre uma característica que é peculiar de determinado micro-organismo. Vou exemplificar isso para vocês. Vamos dizer assim, o H-sangue. O H-sangue, ele é um meio diferencial, porque ele pode me dar a informação se o micro-organismo que está crescendo ali é capaz de promover a lise das hemácias presentes lá no H-sangue. E promover a lise da hemácia é uma característica peculiar. Não é todos os micro-organismos que têm aquela característica. Então, quando eu cultivo o Staphylococcus aureus, por exemplo, eu semeio, né, a amostra que provavelmente tem o Staphylococcus aureus no H-sangue, porque o H-sangue ele vai permitir me dar esta informação. Ele vai me dizer se aquela colônia que está crescendo, ela produz hemólise da hemácia ou não. Ou seja, ela está me dando uma característica. Qual característica seria essa? A capacidade do micro-organismo em promover ou não a lise da hemácia. Então, esses seriam os meios diferenciais. São os meios que me dão uma informação bem peculiar daquele micro-organismo. O H. Salmonella Shigella, por exemplo, ele é também um meio diferencial, porque lá no meio de cultura, ele vai permitir o crescimento de duas colônias de salmonella, aliás, permitir o crescimento de dois micro-organismos, da salmonella e da Shigella. E ainda vai me dizer qual daquelas colônias provavelmente é da salmonella. Por quê? Porque o centro da colônia de salmonella ela vai ficar escuro, enegrecido. Esta é uma característica peculiar da colônia de salmonella. E o meio me permite visualizar isso. Então, se ele está me dando esta informação, significa, então, que ele está diferenciando aquelas duas colônias. Pode crescer as duas, a da salmonella e a da Shigella. Quando eu olho para o meio de cultura e vejo as colônias com centro escurecido, enegrecidos, é lógico que já me está dando a informação que provavelmente essa aqui é a da salmonella. Então, esses seriam os meios diferenciais, aqueles que revelam uma característica peculiar do micro-organismo. Então, é lógico que o ideal seria utilizar o quê? Os meios que me dão a maior quantidade de informação possível. E o outro tipo, né, o quarto tipo, são só esses? Não, estou dando aqui os principais para vocês. O outro seria o meio seletivo e diferencial. É um meio de cultura que tem as duas características ao mesmo tempo. Ele seleciona o crescimento de um grupo de micro-organismos e esse grupo que cresceu, ele ainda permite diferenciar entre os que cresceram. Um exemplo disso, novamente, é o Salmonella Shigella. Por que ele é seletivo? Porque ele inibe o crescimento da maioria dos bacilos gram-negativos, permitindo só o crescimento da Salmonella e da Shigella. Professor, e o que é que tem nesse meio? Eu tenho que ir para a bula, tá, pessoal? É algo que eu aconselho para vocês, peguem a bula do meio de cultura. Nós vamos fazer isso. Eu vou até mostrando aqui na aula para vocês paralelamente como é que funciona olhar a bula. O fabricante te dá uma bula e lá ele vai te dar todas as características do meio, os nutrientes que tem, os micro-organismos que crescem naquele meio de cultura que ele criou a receita que está vendendo para você trabalhar, né? Ele faz tudo isso. Ele mostra a temperatura, mostra todo o procedimento como você vai fazer. Tá? Os produtos vendidos comercialmente, eles têm esse princípio de facilitar a tua vida, de dar a maior informação, de facilitar o teu trabalho, porque ao facilitar, ele vai vender mais, você vai recomendar para o colega, né? Então, esses produtos comerciais, vamos pegar como exemplo aqui
produtos comerciais que a gente compra, uma TV, por exemplo. Você precisa ser um técnico em informática, um conhecedor de eletrônica para sintonizar uma TV? Não. Quando você liga na tomada e aperta o controle remoto, as instruções já estão todas na tela, facilitando. Aperte tal botão, vá para tal local. E aí, quando você vê, você já tem a televisão funcionando, com os canais sintonizados e o produto pronto para você utilizar. Isso é a facilitação que os produtos comerciais fazem para vocês. Promovem para vocês, ofertam para vocês. E aqui nos produtos do diagnóstico microbiológico é a mesma coisa. Nós vamos ver muitos produtos facilitando a tua vida como profissional, né? E os meios de cultura, ele todos, né? Aqui é o que a gente está falando aqui, trarão a bula e lá estará a informação, mostrando quais são os nutrientes, como você deve semear, onde você deve incubar este meio de cultura, como você deve transportar, como você deve armazenar na tua geladeira. Tudo isso ele vai oferecer para vocês. Então, lá no Salmonella Shigella, ele vai dizer para você qual é o meio inibidor daquela maior parte de micro-organismo que eu não quero que cresça, né? E por isso ele é seletivo. Ele vai dizer qual é a substância que está presente, que vai ser assimilado pela salmonela, fazendo com que ela forme aquele centro da colônia escurecida. Tudo isso ele vai informar para vocês. Então, não é de outro mundo. A informação ela está disponível. Basta que eu busque, basta que eu organize, basta que eu esteja interessado em realmente criar para mim, como profissional biomédico, um arcabouço de conhecimento que facilitará a minha vida grandemente no dia a dia de trabalho. Depois que vocês se adequarem, né, a toda esta rotina, a como selecionar o meio de cultura, como semear, vocês vão ver que a vida de vocês vai ser super fácil. Daqui a pouco vocês olharão e só numa passada de olho já conseguirão identificar. Mas isso não cairá do céu. Isto virá com esforço, com busca, com organização de ideia, como eu tenho falado para vocês. Então, esses aqui são os 4 principais meios de cultura. O que é que deve ter, então, professor, nesses meios de cultura? Quais são os componentes? Né? Depende de cada meio de cultura, porque, como eu falei para vocês, em cada grupo desse ou em cada tipo de meio de cultura, eu tenho uma receita específica. Mas nós não podemos esquecer que elas vão ter o quê? Os principais, uma base, né? Todo meio de cultura vai ter determinados elementos nutricionais, como nós vimos. E quais seriam esses? Seriam os macronutrientes, os micronutrientes, né? Basicamente, eu preciso disso. Então, quais seriam? Eu preciso de carbono? Preciso, ele é um macronutriente e a vida, basicamente, é formada de carbono. E se eu quero multiplicar um micro-organismo, que é um ser vivo, eu preciso de carbono, né? Que é um macronutriente. Preciso de nitrogênio? Preciso. Preciso de carboidratos, açúcares? Também preciso. Sais minerais? Preciso. Então, esses aqui são os componentes básicos. E alguns, como nós vimos, eu preciso colocar algo a mais, né? Uma pitada de algo a mais nesta receita nutricional, dependendo de qual micro-organismo eu quero que cresça. Então, aquele conhecimento que nós vimos anteriormente sobre macronutrientes, micronutrientes e fatores de crescimento, que nós vimos lá para as bactérias e os fungos, ele vai se apresentar agora, nós vamos precisar deles agora, aqui nos meios de cultura que a gente está conversando. E agora nós vamos conversar. Então, lembre que eu acabei de falar para você sobre os principais grupos, né, de meios de cultura. Agora nós vamos conversar sobre alguns grupos específicos de meio de cultura. Um deles é o meio de transporte. Não esqueçam que eu tenho na minha sequência, desde a solicitação até a análise final, eu tenho uma sequência de trabalho que eu devo fazer. E uma das coisas que eu faço após a solicitação, né, do profissional, solicito cultura de secreção vaginal. Eu tenho já saber qual é o próximo passo. Após a solicitação,
vai haver o quê? A coleta deste material. E a coleta do material, na maioria das vezes, o ideal seria que eu coletasse a amostra e já começasse a processar, já começasse a analisar imediatamente a amostra, mas isso, infelizmente, não é possível na maioria das vezes. Por quê? Porque o meu setor de microbiologia, o que trabalha, normalmente os laboratórios, eles têm um setor central de microbiologia. É para lá que as amostras vindas da comunidade, vindas do ambiente hospitalar, vão ser levadas, tá? Entendam que não quer dizer que dentro das unidades não tenha setores de microbiologia. Tem. Então, por exemplo, dentro de uma unidade de um laboratório que tem dentro de um hospital, lá eu tenho estufa, lá eu tenho meios de cultura, lá eu tenho como fazer semeio. Então, muitas das vezes, eles coletam a amostra lá no paciente da clínica médica e daqui a pouco eles já levam para o próprio setor que está lá dentro do hospital, já fazem o semeio e daqui a pouco eles vão fazer o transporte. Para onde? Para o central de microbiologia do laboratório. Tá? Então, depende também muito da estrutura do laboratório. Muitos têm um setor central de microbiologia para onde migram todas as amostras solicitadas e coletadas. Mas, enfim, como eu não posso, na maioria das vezes, fazer esta análise imediatamente, o que seria ideal? Seria o ideal que eu tirasse a amostra e analisasse imediatamente. Porque após tirar essa amostra do sítio onde o micro-organismo estava se multiplicando, eu causo um efeito sobre ele, né? Uma mudança ambiental, e isso pode levar à morte do micro-organismo. E eu não quero o micro-organismo morto, eu quero ele vivo, porque eu preciso multiplicar ele lá no meu meio de cultura quando eu for semear. E para que esse micro-organismo não morra neste transporte, né? Ou até que eu consiga fazer análise, porque, por exemplo, muitas análises de amostras eu não vou poder fazer imediatamente. Eu vou fazer 1 hora depois, eu vou fazer 2 horas depois da coleta. Então, já pensou o micro-organismo no meio ambiente, sem proteção nenhuma, por 2 horas? Isso pode fazer com que ele morra. Ele estava vivo lá na amostra biológica quando eu coletei, mas por ter deixado ele num ambiente não propício por muito tempo, ele acabou morrendo. E muitas das vezes eu vou me valer aqui dos meios de transporte. Então, qual é o objetivo? É um meio de cultura, tá? Meio de transporte. Meio de cultura chamada meio de transporte. O objetivo é manter a viabilidade do micro-organismo após a coleta. Então, eu retiro ele e já coloco ele no meio de transporte, né? E para facilitar isso, vejam que ele está dentro de um tubo, né? Então, a maioria dos suaves de coleta de material, ele já vem junto com o meio de transporte. Aqui é o meio Stuart, como a gente pode ver, ó. Então, eu tenho meio EMS, o meio Stuart, eu tenho meio de transporte com carvão ativado, eu tenho uma diversidade de meios de transporte. Então, aqui eu tenho o meio Stuart e é um meio de transporte. Então, veja, ele está dentro de um tubo, ó, tá vendo? Ó? Não está mais na minha placa. Ele está num tubinho aqui, ó. Tudo isso aqui é o meio de cultura e o suave vem aqui do lado. No momento que for solicitado, eu pego este material, que vem estéreo, guardado, embalado direitinho, vou pegar o suave, coletar, e depois, imediatamente após a coleta, eu já insiro este suave dentro do meio de cultura. Ó. Então, eu enfio ele aqui e deixo, né? Rosqueio aqui, pronto. Então, a amostra foi coletada, imediatamente ela foi coletada e colocada no meio de transporte. Então, o meu micro-organismo, ele vai permanecer viável, igualzinho ele estava lá no meio, onde ele estava, no sítio, né? No local de onde ele foi coletado. O que é que tem aqui nesse meio? Professor, então, se é para manter, vejam só, eu não quero a multiplicação desse micro-organismo, tá? Eu quero que ele permaneça igual. Eu não quero que ele morra e nem quero que ele se multiplique. Eu quero que ele permaneça viável. É como se ele ficasse em dormência, esperando para crescer. E aí, o que é que eu vou oferecer aqui nesse meio de cultura para que ele não se multiplique e nem que ele morra? Eu vou oferecer uma receita nutricional que não vai permitir nem o crescimento e nem a morte. Então, aqui a gente tem, por exemplo, do meio Stuart, as substâncias que estão presentes. Vamos lá ver? Ó, tioglicolato de sódio,
glicerofosfato de sódio, que é um preservante, preserva, cloreto de cálcio, azul de metileno, o agar e água destilada. Essa aqui é a receita para preparar 1 litro deste meio aqui de cultura de transporte. Então vejam que eu não estou vendo aqui muita fonte de carbono, nem muita fonte de nitrogênio. Eu não estou oferecendo aqui neste meio Stuart, neste meio de transporte, receita nutricional para que ele se multiplique, né? Se o micro-organismo não tem a quantidade adequada de nutrientes, ele não vai se multiplicar. E é justamente isso que eu ofereço aqui para ele. Eu não dou muito nutriente, e aí, como ele não tem muito nutriente, ele não tem como formar novas células. Vejam que para eu formar novas células, eu preciso de carbono, eu preciso de nitrogênio em grande quantidade, eu vou formar um novo indivíduo, eu vou construir um novo indivíduo. É como se eu fosse construir uma nova casa. O que eu preciso para construir uma nova casa? De tijolos, de cimentos. Eu não tenho tijolos e cimentos, eu tenho como construir uma nova casa? Não. Aqui é a mesma coisa. O micro-organismo, para construir um novo micro-organismo, ou seja, para se multiplicar, ele precisa desses tijolos, carbono, nitrogênio em grande quantidade. E aqui, neste meio de transporte, isto não está presente. Então, quando ele não tem, ele não se multiplica, mas também ele não morre, né? Ele fica preservado. Essas substâncias aqui preservam ele, fazendo com que ele mantenha a sua viabilidade, que mantenha-se ele vivo. Porque eu não quero que ele se multiplique, eu quero que ele se multiplique lá no meu meio de cultura que eu vou semear após lá a minha microscopia. É lá que eu quero que ele se multiplique. E é lógico que quando chegar lá, eu vou tirar esse suave, né? Vou fazer uma suspensão, não é? Quando eu coloco o suave aqui dentro, eu insiro aí no meio de cultura, os micro-organismos permanecerão aqui no suave. E aí, quando eu chegar lá, que eu for analisar, eu retiro o suave, faço uma suspensão do que tem aqui nesse suave e depois eu semeio, agora sim, no meio de cultura que eu escolhi para multiplicar esse meu micro-organismo, né? O meu seletivo, o meu diferencial. Então, o meio de transporte ele serve para manter o micro-organismo viável. Ele não morre, mas também ele não se multiplica. Esse princípio e a criação desse meio de cultura, ele tem muito a ver com o conhecimento do que precisa um micro-organismo para se multiplicar. Nutrientes. Eu acabei de falar para vocês. Para eu me multiplicar, eu preciso de nutrientes, de carbono, de nitrogênio, e aqui não tem. Eu preciso também do conhecimento da linha de crescimento, né, desses micro-organismos. Isso aqui é muito comum da gente ver, né? Então, aqui eu tenho aqui um gráfico de como é que se processa a multiplicação e o crescimento de um determinado micro-organismo. Então, esse eixo é do tempo. Então, no decorrer do tempo, né, eu tenho um determinado crescimento dessas bactérias. Então, vamos imaginar aqui, ó, o tempo 0 ou o tempo 1 é onde eu semeio o meu micro-organismo, né? Eu estou falando aqui de um gráfico de um meio de cultura nutritivo, convencional, e não do meio de transporte. Então, vamos lá. O meio, vamos pegar aqui um dos meios que nós falamos. Um meio enriquecido, por exemplo. Eu peguei a amostra e semeei no meio enriquecido. No primeiro momento, né, nas primeiras horas, o que vai acontecer? Ele vai ter que se adaptar àquele meio de cultura, né? Ele não vai crescer imediatamente. Então, leva um certo momento aqui, né? Vamos dizer 1 hora, algum tempo para ele se adaptar. Após essa adaptação naquele ambiente, ele vai começar a fase exponencial, a fase logarítmica de crescimento. Então, esta fase que ele não cresce é a que a gente chama de fase lag. É a fase que ele está se adaptando ao ambiente do meio de cultura. Nesta segunda fase, é a fase logarítmica, é a fase de crescimento. Pronto, ele já se adaptou, ele já começou a assimilar nutrientes do meio, agora ele vai se multiplicar. E aí eu tenho o crescimento bacteriano, a multiplicação bacteriana acentuada, né? Ela cresce logaritmicamente, né? Cresce até um ponto, porque, vejam, nenhum nicho ecológico, nenhum meio de cultura, nenhum ambiente, ele suporta o crescimento indefinido de determinado ser vivo, né? Então, o que seria o crescimento indefinido? Seria ele crescer
logaritmicamente, exponencialmente até o infinito. E isto não é possível. Por que não é possível? Porque eu tenho fatores ambientais que vão limitar. Então, vamos lá. Se eu sou bactéria e estou crescendo acentuadamente, logaritmicamente, o que vai acontecer? Os nutrientes vão começar a ficar escassos, porque tem muito micro-organismo utilizando nutriente, né? Então, esse seria um fator limitante do crescimento exponencial direto até o infinito. Então, quanto mais cresce bactérias, mais vão consumir nutrientes. E ao mais consumir nutrientes, ele vai se exaurir. E essa exaustão desse nutriente faz com que iniba também o crescimento. Então, a fase logarítmica é a fase que eu tenho um crescimento exponencial, mas chega um momento em que estabiliza. Ó. Então, não tenho mais como crescer, porque eu não tenho mais condições ambientais para continuar crescendo. Então, há o que a gente chama de fase estacionária. Para de crescer, ó. Fica uma linha aqui estacionada. Ela vai crescer até um momento, vai continuar crescendo, mas naquela taxa normal, atingir o máximo de crescimento, e vai chegar um momento em que vai acontecer o declínio, que é a fase de morte celular. Porque, vejam só, se eu não colocar novos nutrientes aqui, o que vai acontecer? Vai morrer. Né? Acabou o nutriente, ele ainda consegue se manter por um determinado tempo, vai chegar um momento que ele vai começar a morrer. E aí, daqui a pouco, todos os micro-organismos do meu meio de cultura vão morrer. Este gráfico, ele é extremamente importante para o meio de cultura. Então, vamos lá, vamos avaliar ele aqui, depois eu posso voltar aqui quando eu falar dos outros meios de cultura. Mas vamos aplicar este gráfico aqui para o meio de transporte? Então, o que aconteceria aqui com o meio de transporte? Vocês acham que as bactérias iriam se manter na mesma quantidade, na fase lag? Elas iriam crescer exponencialmente até se estabilizar? Ou elas iriam morrer? O que vocês acham dessas três situações que acontecem aqui com o micro-organismo que é colocado aqui no meu meio de transporte? Ele permanece na quantidade, na fase lag, sem crescer, sem se multiplicar. Eles se multiplicam ou eles morrem? Vamos lá. Queria a participação de vocês. Professor, acredito que se mantenha na fase lag, já que é para manter a sobrevivência do micro-organismo. Sim, exatamente. Então, vejo que eu tendo o entendimento desse gráfico do crescimento bacteriano, eu consigo identificar. Então, o meu meio de transporte, eu falei para vocês, eu quero manter ele viável, mas não quero que ele se multiplique. Então, ele não vai crescer, ele vai se manter na fase lag, né? Não vai morrer, mas também não vai se multiplicar. Professor, onde é que eu tenho aplicabilidade? Para que eu utilizo novamente esse gráfico? Eu utilizo, por exemplo, para avaliar, agora saindo do meio de cultura para o meio de cultura, meio de transporte para o meio de cultura convencional, conhecendo este gráfico de crescimento bacteriano, nesta curva de crescimento, que eu consigo definir quanto tempo eu vou avaliar, por exemplo, o meu meio de cultura. Vejo que esse tempo aqui é em horas, né? Então, aqui, ó, para esse gráfico aqui eu tenho uma fase estacionária em 5 horas, depois disso ele vai começar a decrescer. Então, quando é que eu vou fazer a leitura do meu meio de cultura? Eu vou fazer a leitura do meu meio de cultura quando ele estiver num crescimento adequado, né? Normalmente eu leio aqui na fase estacionária. Esse gráfico mostra aqui 5 horas. Mas, normalmente, nos meios convencionais de cultura, as bactérias elas crescem satisfatoriamente 12, 18, 24 horas. É o tempo que ela está aqui na fase estacionária, tá? Então, é aqui que eu vou fazer a leitura do meu meio de cultura, né? Então, lá na minha placa de cultura, eu vou semear, vou colocar lá na estufa, na temperatura adequada e na atmosfera de oxigênio adequado, e vou esperar ela crescer. O que vai acontecer lá? Quando eu semeei, ele vai ficar na fase lag. Daqui a algumas horas ele vai crescer logaritmicamente. E depois de algumas horas ele vai estar aqui na fase estacionária, né? Que é aquela fase de 12, 18. Aqui o gráfico está dizendo aqui um período aqui 5 horas.
mas eu estou falando da experiência da análise convencional. Então, 12, 18 horas é a fase que está no máximo de crescimento, né, das bactérias. E é lá que eu vou avaliar. É lá que eu vou avaliar os meus meios de cultura. Vou olhar as minhas colônias, porque nesta fase ela já vai ter crescido satisfatoriamente e já é possível fazer uma avaliação adequada. Ok? Esse é o meio de transporte, é o exemplo de um meio de transporte. Aqui é o meio Stuart. Professor, tem outros meios de transporte diversos, uma diversidade deles, tá? Procurem aí, busquem saber, porque vocês precisam saber disso, porque em algum momento vocês serão cobrados. Você é a chefia de um laboratório, você é o próprio biomédico responsável, você vai comprar material, como eu já falei, em determinado momento, e vão pedir, olha, está faltando meio de transporte. A tua equipe vai falar, olha, está faltando meio de transporte. E agora? Você tem que saber qual meio de transporte você vai coletar. Como é que eu vou decidir isso, professor? Conhecendo o meu laboratório, sabendo quais são as amostras que são mais processadas lá. Então, se são amostras da pele, eu vou pegar 70, vamos dizer, se eu estou exagerando, não é isso, tá, pessoal? É um exemplo que eu estou dando. 70% das minhas amostras são amostras de pele. Então, eu vou comprar o meio de transporte que dê para transportar amostras da pele. 20% das minhas amostras são amostras vindas do sistema gastrointestinal. Então, eu vou comprar meios de transporte que possam transportar a amostra gastrointestinal. É assim que eu vou decidir. Então, veja, gente, isso não tem livro, tá? Isso não tem livro. Isso é ideia organizada, isso é observação do teu ambiente de trabalho. Então, eu não tenho como dizer para vocês, olha, no laboratório eu compro 30% de meio M, 20% de meio Stuart, 10% de meio de transporte com carvão ativado. Não tem como eu falar isso para vocês. É vocês que irão observar a necessidade do laboratório e irão fazer isso. Né? Então, eu volto a repetir novamente para vocês. Vocês precisam construir uma individualidade de vocês. E isso é individual. Né? Isto é individual. Vai do teu interesse. Vamos lá, para o segundo meio de cultura. Aqui nós vamos falar de um meio enriquecido. Eu estou dando exemplo de um meio de cultura de cada categoria daquela que nós falamos. Então, já falamos do transporte, meio de transporte, agora vamos falar de um meio enriquecido. O meio enriquecido, ele é um meio que tem algo a mais, como eu falei para vocês. Eu enriqueço com determinada substância para permitir o crescimento daquele micro-organismo, que pode ser um micro-organismo exigente. Um desses meios, um exemplo, é o agar-chocolate. O professor, ele é feito de chocolate? Não. É dado esse nome pela característica, né, marrom que ele tem, né, como se fosse chocolate. Então, aqui a gente chama de agar-chocolate. O que é que tem aqui? Quais são as características? É um meio que tem a cor castanho escuro, como a gente pode ver, e daí vem a denominação chocolate. Quando eu coloco lá procurando agar-chocolate, ele vai me dizer que ele é um meio enriquecido e que ele é um meio utilizado para o cultivo de micro-organismos exigentes. Aí eu já tiro. Por que ele é enriquecido? Porque os micro-organismos que vão crescer aqui, eles exigem algo de diferente, de diferencial, para eles poderem crescer, né? E aí eu dou exemplo aqui para vocês de dois grupos, né, de micro-organismos exigentes. O grupo dos haemófilos e o grupo das neissérias. Esses são dois gêneros de micro-organismos exigentes nutricionalmente. E aí, o que é que eles exigem de nutrição? Né? Eles exigem folato, eles exigem a substância, componentes do sangue, componentes das hemácias, que estão dentro das hemácias. E aí, o que está dentro da hemácia? Hemoglobina. Ali eu tenho fatores como suplemento presente nas hemácias, e por isso que eu vou lisar essas hemácias. Né? Então, eu tenho algumas substâncias que é isso que vai enriquecer o meu meio de cultura. Então, vamos olhar o que tem aqui de nutrientes nesse meio. Primeiro, que ele é um meio nutritivo, né?
E eu vou colocar algo a mais para enriquecer este meu meio de cultura. Então, vamos lá. Isso aqui eu tirei da bula, tá? Tá até aqui o site, se quiserem olhar, pegar lá, né? O site da Laborcrim, que fabrica esse meio de cultura. Então, lá eu peguei o que é que tem lá? Olha a fórmula, olha a receita nutricional, ele me diz lá. Olha, Jorge, o que tem nesse meio de cultura é isso. Ele tem hidrolisado pancreático de caseína, 7,5 gramas. Ele tem peptona de carne, ele tem fosfato de potássio, ele tem fosfato monopotássico, ele tem amido de milho, ele tem cloreto de sódio, ele tem um agar, que é a base, né, para deixar esse meio aqui gelatinoso. Ele tem hemoglobina, ele tem suplemento, ele tem água purificada e ele está num pH aqui de 7,3, né? A 25 graus é esse pH que ele deve estar, né? Então, ele me deu aqui toda a receita que está aqui nesse meio de cultura. Se eu tenho a receita, eu tenho como fazer? Tenho. Mas é muito mais difícil, né? Para esses meios que precisam desse enriquecimento, normalmente a gente compra ele pronto. Mas é possível fazer? É. De onde é que eu obtenho este fator de enriquecimento, a hemoglobina? Onde é que tem hemoglobina em grande quantidade? Nas hemácias. Então, o que é que eu vou preparar? Eu vou preparar aqui a receita nutricional. Se eu for querer preparar no meu laboratório, eu vou preparar esse água chocolate. Eu vou preparar uma base. O que é que tem na base? Todos esses elementos nutricionais aqui que a gente está vendo aqui. Ó. Todos esses elementos nutricionais. E aí, depois, quando o meu meio ainda estiver aquecido, eu coloco sangue, né? Sangue de carneiro, sangue de animais, de biotério que eu utilizo para fazer isso daqui. Quando eu coloco sangue no meio de cultura ainda aquecido, o que é que vai acontecer com as hemácias? Elas vão romper. E ao romper, elas vão liberar esses elementos que justamente o micro-organismo exige para crescer, né? Folato, esse suplemento que a gente está vendo aqui, que está dentro das hemácias. É por isso que eu digo que este meio é um meio enriquecido. É difícil de preparar? Depende da estrutura do meu laboratório. Então, eu já compro ele pronto. Então, vejo que... Por que ele assume esta cor castanho escuro? Porque se a gente já viu um sangue envelhecido, um sangue, vamos dizer, como é que eu posso dizer? Popularmente chama de sangue pisado, que é aquele sangue que já está coagulado, ele não fica vermelhinho, né? Ele fica com a cor de fígado, né? Cor castanho escuro, que é o que a gente vê aqui. Então, essa cor que este meio assume é porque as hemácias romperam. E, ao romper, elas liberam para o meio as substâncias que o micro-organismo exige para crescer. Então, o Haemophilus aneisseria, então, vejam só, aqui já é um conhecimento. Então, por exemplo, se eu estou coletando, se eu coletei uma amostra de secreção uretral, que eu suspeito que esteja acontecendo uma infecção que a gente chama de gonorreia, quem causa a gonorreia, o agente etiológico, é Neisseria gonorreae. Opa, Neisseria, ela é do gênero exigente. Então, uma secreção uretral, onde é que eu vou semear? Vou semear no meio enriquecido. Pode ser o agar-chocolate? Pode. Tá? Porque esse micro-organismo, esse gênero, necessita desse nutriente, né, a mais para ele poder crescer. Se eu não oferecer para ele, ele não vai crescer satisfatoriamente. Talvez nem cresça, porque ele precisa disso para crescer. O fabricante ainda me diz, olha, os micro-organismos que crescem no agar-chocolate Haemophilus influenza. Opa, tá aqui o gênero Haemophilus. Neisseria gonorreae, que eu acabei de falar para vocês, dentro do gênero Neisseria. Neisseria meningitidis. Opa, alguém tem ideia de um local que Neisseria meningitidis causa infecção? Vamos tentar desenvolver um pensamento. Vamos pelo nome do micro-organismo. Neisseria meningitidis. Vocês têm ideia onde esse micro-organismo causa infecção? Vamos lá. Sem problema de errar, tá, pessoal? De arriscar, de apostar. Onde vocês acham que Neisseria meningitidis causa infecção? Um sítio, um local do nosso corpo. Uma infecção específica.
Alguém arrisca? Cérebro, medula espinhal, algo assim? Oi? Pode repetir, por favor? Eu acho que é no cérebro, na medula espinhal, não tenho certeza. Isso. E qual é a infecção que acomete o sistema nervoso central? Meningite, né? Então, a meningite, um dos agentes etiológicos é a Neisseria meningitidis. Então, aqui nós já temos duas ideias de duas amostras que, quando chegar e eu suspeitar que seja esses micro-organismos que estejam causando a infecção, eu posso usar este meio enriquecido, que é o H-chocolate. Então, se chega um LCR, e eu sei que no LCR pode estar presente a Neisseria meningitidis, eu já sei que um dos meios que eu posso utilizar é o H-chocolate. Eu sei que ela é exigente nutricionalmente, que ela está dentro desse gênero Neisseria, então eu posso cultivar lá. Então, LCR, eu posso cultivar no H-chocolate? Posso. Uma secreção uretral, que eu suspeito que seja Neisseria gonorreae, posso cultivar? Posso, no H-chocolate. Então, é assim que a gente vai construindo, é fazendo essas relações, é sabendo quais os micro-organismos que causam infecção naqueles sítios específicos, para eu poder definir, inclusive, a escolha do meu meio de cultura. Porque eu, lá no meu laboratório, e comercialmente, tem uma diversidade, centenas, milhares de meios de cultura. Qual eu vou comprar? Aqueles que eu necessito no meu laboratório. E qual eu vou escolher para usar naquele momento? Depende da amostra, depende de qual agente causa infecção naquele local. E depende de eu conhecer este agente para poder oferecer para ele agora uma receita nutricional. Então, eu sei, eu conheço que o gênero Neisseria, ele é exigente, ele precisa desses fatores. E onde é que estão presentes esses fatores? No H-chocolate. Então, por isso, eu posso cultivar esse micro-organismo. Streptococcus pneumoniae também cresce aqui, é um micro-organismo que causa pneumonia, pode causar meningite também, tá certo? Então, todas essas informações vão estar lá. Não é difícil, é só eu pegar a bula e buscar, né? Então, agora eu já sei porque ele é um meio enriquecido, porque ele é um meio que tem algo a mais, algo que determinado grupo de micro-organismo exige, e por isso o H-chocolate contempla essa característica. É por isso que ele se enquadra aqui como meio enriquecido. Vamos agora para outro grupo, que é os meios de cultura seletivo. Seletivo, nós vimos que eu tenho uma determinada substância que inibe o crescimento de um grupo e permite o crescimento de outro. Então, aqui, para não ficar só nas bactérias, eu trouxe um meio seletivo que a gente usa para fungo, que é o Agar saborroa. O Agar saborroa, ele é um meio seletivo. Qual é a característica dele? Olha aqui a placa. Ele é um meio que tem uma cor amarelada, né? Amarelo claro, bonito, por sinal. Quando a gente olha ele, perfeito, muito bonito. Eu uso para cultivo qualitativos de fungos. Então, é um meio para fungo. Qual fungo, professor, cresce aqui? Tanto os filamentosos quanto as leveduras. Os dois vão crescer aqui no meu Agar saborroa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. No Agar saborroa, cresceria a bactéria? Sim ou não? Sem medo de errar. Vamos lá. No Agar saborroa, cresceria a bactéria? Eu estou falando no Agar saborroa convencional, tá? Sem antibiótico, sem nada. Cresce ou não? Cresceria ou não? Alguns grupos bacterianos. Pode ou não crescer? Sim. Por quê? Porque nós vimos que nós temos algumas bactérias, assim como temos fungos, que não são exigentes, né? Tendo carbono, tendo nitrogênio, e aqui no saborroa tem tudo isso, ele vai crescer. Então, não significa que bactérias não cresçam no meio que é para fungo. O contrário também é verdadeiro. Não significa que fungo não cresce no meio que foi feito para bactérias. Tá? Então, um pode crescer no outro, desde que ele não seja exigente, tá, pessoal? Desde que ele não seja exigente. Se ele for exigente, como aqui os eumórficos e Neisseria, ele não vai crescer.
mas a maioria não são exigentes como nós vimos. Então, pode crescer? Pode. Poxa, e agora está o problema, então. Eu quero que cresça só fungo. Então, eu preciso transformar esse meu agasaborro num meio seletivo, num meio que permita somente o crescimento do fungo. E aí eu fui novamente lá na bula, peguei a informação e fui ver o que é que tem neste agasaborro que inibe o crescimento de bactérias. E aí nós vimos aqui que... Fui lá para a bula, vamos lá, vamos olhar o que tem aqui. Hidrolisado pancreático de caseína, hidrolisado péptico de tecido animal. Vejam que isso aqui é as fontes de carbono que nós vimos, né? Olha aqui a destrose, uma fonte de açúcar. O agar-base não tem função nutricional, é só para manter aqui, ó, o meu meio gelatinoso, água purificada e o pH que eu ajusto. Este é o agasaborro convencional. Agora eu quero transformar ele num agasaborro seletivo. Então vamos ver, vamos comparar aqui, ó. A agasaborro destrose com clorafenicol. Ele tem um antibiótico aqui, ó. Então vamos lá, ó. Continua tendo os mesmos nutrientes aqui, ó. Hidrolisado pancreático de caseína, que vai ser as fontes de carbono e de nitrogênio, né? Tecido animal, açúcar, destrose. E olha a substância que tem aqui. De diferente que tem entre esses dois aqui é o quê? O clorafenicol. Então, é uma substância que eu coloquei aqui para selecionar. Então, agora, se eu perguntar para vocês, o agasaborro com clorafenicol vai crescer bactéria? Não. As bactérias não crescem. Vai crescer somente os fungos. E se você me perguntasse, mas o clorafenicol vai prejudicar também o crescimento do fungo? Não, porque antibiótico não mata fungo. Tá certo? Não mata fungo. Então, vamos imaginar então que eu queira criar agora um meio de cultura que cresça somente bactéria e não cresça fungo. O que é que eu colocaria? Um antifúngico. Agora, o antifúngico ele vai inibir o crescimento dos fungos, mas ele não atinge as bactérias. E aí as bactérias cresceriam normalmente. Então, estão vendo que é uma pitada de algo que eu ponho aqui nesta receita nutricional. No caso aqui do agasaborro seletivo, o que foi que eu coloquei? O clorafenicol. E aí, lógico, o que é que vai crescer? Vai crescer o fungo. Professor, quais os fungos que crescem aqui? Vamos lá, olhar aqui que o fabricante me diz. Então, cresce o Aspergillus brasiliense, a Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae, o Trichophyton mentagrophytes, o Cryptococcus deiformes, o microsporo, a nocardia, o penicílio e a Escherichia coli, ó. Tá vendo como cresce? A Escherichia coli é uma bactéria. Mas aí ela está crescendo em qual? No agasaborro destrose ou no agasaborro com clorafenicol? Esse daqui é indicativo desse primeiro, visto que bactéria não cresce normalmente aqui quando tem o clorafenicol, tá certo? Então, esse seria um meio seletivo. Eu coloquei uma substância e essa substância inibe o crescimento do micro-organismo indesejado, né? Então, vamos lá. Secreção vaginal, poderia colocar aqui? Poderia. Então, se eu pensasse, por exemplo, em Candida albicans, ó, né? Veja, o Candida albicans não causa infecção só na região vaginal. Vamos lá, uma secreção traqueal, por exemplo, pacientes de unidade de terapia intensiva. Muitas das vezes eu procuro fungo nessa secreção traqueal. E aí eu não quero que cresça a bactéria, eu quero que cresça o fungo para ver se ele está presente ou não, né? Muitas das vezes no sangue também a Candida albicans foi levada para lá e passa a causar uma infecção. Então eu poderia. Então vejam que aqui eu posso usar várias amostras, dependendo do que eu estou objetivando encontrar, né? Então, toda vez que chegar a minha amostra, eu tenho que avaliar, tenho que pensar no provável micro-organismo que estará causando esse processo infeccioso e aí decidir de forma certeira qual meio de cultura eu vou utilizar. Nós vamos treinar isso na prática para vocês já saírem com um conhecimento um pouco mais embasado. Mas eu preciso desse conhecimento de vocês aqui, tá certo? Vamos para mais um grupo, para a gente encerrar. É o grupo diferencial, né? O grupo diferencial, nós vimos que é aquele que dá uma informação a mais, né? O micro-organismo que vai estar crescendo no meu meio de cultura
vai apresentar uma característica que é peculiar daquele micro-organismo. E aí ele já me dá um indicativo, né? Então, um desses meios diferenciais é o meio CLED, que a gente chama, que é a cistina lactose deficiente em eletrólitos. A cor dele é verde. Por que eu estou falando de cor para vocês? Porque eu preciso avaliar também a qualidade do meu meio de cultura, tá, pessoal? O fabricante vai me dizer, olha, o meio CLED, ele é verde. E aí eu comprei o meio CLED, botei lá na minha geladeira de armazenamento. No dia que eu for utilizar, eu abri o pacote contendo o meio CLED e ver que ele está de cor diferente, o que significa? Tem uma mudança ali, eu não posso utilizar esse meio porque houve uma mudança de característica. E essa mudança de característica fez o meu meio de cultura perder a qualidade, não vai servir mais para eu utilizar, tá bom? Então, a cor é importante, eu tenho mostrado aqui para vocês. No H chocolate ele é marrom, no H sabor ele é amarelo, como nós vimos ali, e aqui no H CLED ele é verde. Ele tem que preservar essas cores, que se as cores estiverem alteradas, aconteceu alguma mudança lá no meu meio de cultura. E se eu mudar o meu meio de cultura, mudar a minha receita nutricional, talvez não sirva mais para aquele micro-organismo crescer. Principalmente para um micro-organismo exigente. Vocês já pensaram um meio que eu coloquei uma substância que o micro-organismo precisava e daqui a pouco essa substância foi destruída por algum fator ambiental, e o micro-organismo não vai crescer porque ela não está mais presente ali naquele local. Então, o meio CLED ele é verde, ele é usado para cultivos de patógenos urinários. Quais seriam? Escherichia coli, causa infecção urinária. Staphylococcus aureus também causa infecção urinária. Candida albicans também causa infecção urinária. Vamos ver as receitas nutricionais. Hidrolisado pancreático de gelatina, olha aí, 4 gramas. Isso aí são as fontes de carbono, né? De nitrogênio, de fósforo. Eu não vou colocar o fósforo, não vou colocar o carbono direto lá, não. Eu coloco uma substância que o micro-organismo pode retirar de lá. Por exemplo, vamos lá. Nós, seres humanos, para que nós nos alimentamos? Comemos carne? Para obter da carne a proteína, né? Que ele tem carboidratos. A formação desses carboidratos tem carbono, tem nitrogênio, tem vitaminas, tem lipídios. Então, eu pego de lá. Lógico que a minha nutrição é totalmente diferente aqui da nutrição bacteriana e fúngica, né? Aqui eu não posso colocar um pedaço de carne dentro da minha placa, não. Vejam aqui, ó. Hidrolisado pancreático de gelatina. Eu quebrei as substâncias onde estão o nitrogênio, onde estão o fósforo, onde estão o carbono, para que o meu micro-organismo tenha acesso. Como nós vimos lá na nutrição, eles vão absorver esses nutrientes do meio, internalizar e utilizar no seu metabolismo. Tá certo? Olha aí a nossa teoria voltando novamente aqui. Então, quando eu vejo hidrolisado pancreático de gelatina, extrato de carne bovina, é aqui que vai ter o carbono, é aqui que vai ter os macronutrientes que nós vimos, né? Caseína, que é um carboidrato, é daqui que o micro-organismo vai obter. Os açúcares da lactose, né? E vai obter daqui desses ambientes. E qual é a substância que vai fazer a diferenciação? Aqui eu ponho o azul de bromotimol. Por isso que ele assume essa cor aqui, ó, verde, né? Então, quando eu coloco aqui, tem essa substância azul de bromotimol e essa substância que vai dar a cor ao meio. Para que serve isso, professor? Para diferenciar o micro-organismo. Para diferenciar quem é fermentador e quem não é fermentador. Então, quando eu semear o meu micro-organismo aqui, ó, e aí vai crescer as minhas colônias. As colônias amarelas no H-CLED, elas serão fermentadoras. E as colônias que permanecerem azuis ou da mesma cor do meio, elas estão não fermentadoras. Então, elas estão diferenciando. Este meio permite diferenciar entre quem é fermentador e quem não é fermentador. Professor, como é que eu vejo? É uma reação bioquímica, né? Fermentar um açúcar, nós vamos ver lá na bioquímica, é obter esta molécula, processar, quebrar, utilizar no seu metabolismo, e daqui a pouco eu vou produzir escórias que eu vou jogar para o meio.
E aí, ao jogar para o meio, esse meio vai ficar acidificado. E o meio ácido vai promover a mudança de cor, justamente o azul de bromotimol promove a mudança. Então, quando o pH aumenta, quando o pH acidifica, há a mudança de cor para o amarelo. Então, é por isso que os fermentadores, eles utilizarão o açúcar, produzirão substâncias, jogarão para o lado de fora da célula bacteriana, e essa substância, inclusive ácidos, vão promover a mudança do pH. E o azul de bromotimol é um indicador de pH. Então, as colônias que estiverem utilizando açúcar e produzindo estas moléculas externas, vai mudar o pH ali próximo à colônia. E aí, por isso que elas mudam de cor para o amarelo. Então, é por isso que eu digo com segurança que as colônias amarelas aqui são fermentadoras. Estão me revelando, estão me diferenciando uma característica que, inclusive, é uma característica bioquímica, viu, pessoal? Isso acontece dentro da célula, né? A utilização de um açúcar, a fermentação de um açúcar é uma rota bioquímica que acontece dentro da célula. Eu não tenho como ver no microscópio, eu não tenho como ver isso acontecendo diretamente. Mas o que eu estou vendo aqui? O meu meio de cultura me ajudando a visualizar isso indiretamente. Então, eu não vi a fermentação acontecendo, mas eu vi a mudança de cor. Quando há esta mudança de cor, significa que aquele evento aconteceu. Ele é molecular, é invisível, mas agora eu consigo definir, tá certo? Então, vejo que esse ponto que a gente está conversando, meio de cultura aqui, ele é uma metodologia importante, porque além de multiplicar o micro-organismo, ele vai permitir a revelação de determinadas características, não só a característica colonial da cultura, que nós vamos ver na próxima aula um pouquinho mais para frente, mas vai me revelar algumas características, como aqui no meio CLED ele já me permite dizer se o micro-organismo é fermentador ou não fermentador. E saber se o micro-organismo é fermentador ou não fermentador já me ajuda grandemente no meu diagnóstico. A gente vai entender a importância de ser fermentador ou não fermentador quando a gente for falar para vocês sobre a bioquímica, que é a outra metodologia que a gente vai trabalhar. Tá certo, pessoal? Nós vamos encerrar aqui por hoje. Na próxima aula a gente dá continuidade, terminando aqui essa parte de cultura e dando continuidade na bioquímica. Tá certo? Tem alguma pergunta, alguma dúvida que gostariam de perguntar até aqui esse ponto? Professor? Só uma dúvida. Fala aí, Eduardo. Pode perguntar, não ouvi a sua... Diga. Você podia repetir a parte de seletivo e diferencial dos principais meios de cultura? O seletivo e diferencial a gente ainda vai trabalhar na próxima aula, tá? A gente vai dar continuidade falando sobre ele, sobre o seletivo e diferencial. O meio seletivo e diferencial, ele vai selecionar um grupo, né? Então, vamos lá, gram-positivos e gram-negativos. Eu quero inibir, no caso aqui do MACONC, que a gente vai falar, ele é um meio seletivo. Por que ele é um meio seletivo? Porque ele seleciona o crescimento apenas de gram-negativos, tá certo? Os gram-positivos não vão crescer aqui no agar-MACONC. Então, por isso ele é seletivo. Nós vamos ver que eu tenho uma substância aqui, ó, cristal violeta, é aquela mesma substância que nós usamos lá na coloração de gram. O cristal violeta, ele vai inibir, ele vai grudar na parede dos gram-positivos que, porventura, estejam presentes na minha amostra e vai impedir o seu crescimento, tá? Então, por isso ele é seletivo. Ele seleciona o crescimento do gram-negativo e inibe o crescimento do gram-positivo. E por que ele é diferencial? Porque ele vai me revelar alguma... Então, estes que cresceram, esses gram-positivos que cresceram, eles vão me revelar alguma característica. Então, aqui, o meio MACONC, ele me diz também se é fermentador ou não fermentador. Então, vejam só, por que ele é seletivo? Porque ele seleciona o crescimento apenas dos gram-negativos. E por que ele é diferencial? Porque dentre esses gram-negativos, ele vai me dizer se ele é fermentador ou não fermentador. Então, vejam que esses meios, eles servem para eu ir
abrindo o caminho no meio de uma grande quantidade de informação, né? Então, eu vou inibindo, eu vou eliminando informações que não são necessárias. E eu vou em direção ao objetivo, realmente, de identificar a característica daquele micro-organismo que está crescendo aqui. E aí, nós vamos ver que aqui, no meio Maconque, os fermentadores crescerão colônias rosas e os não fermentadores não crescerão com uma outra cor. Tá? Então, vejam, eu tenho que saber sobre o meio de cultura, porque aqui no CLED, nós vimos que as colônias dos fermentadores ficam amarela, mas já aqui no Maconque já é uma outra cor, tá certo? Então, não quer dizer que sempre os fermentadores vão ser amarelos, não, depende do meio de cultura que eu estou utilizando. É por isso que eu tenho que usar a bula do fabricante. Ele que vai me dizer qual é a característica que eu devo observar lá. Então, ele vai dizer, olha, Jorge, no Maconque, se tiver colônias rosas, pode... eu estou dizendo para você que é fermentador. No CLED, Jorge, se tiver colônias amarelas, essas colônias são dos fermentadores. Tá? Então, meio seletivo é porque ele seleciona um grupo e dentro desse grupo eu vou diferenciar quem é fermentador ou não fermentador. Entendam que dentro dos bacilos, dos gram-negativos, eu tenho gram-negativos fermentadores e não fermentadores. Tá? Então, o que eu eliminei? Eliminei os gram-positivos. Eles já não vão mais me atrapalhar. Agora eu estou só com o grupo dos gram-negativos. Agora, dentro desse grupo gram-negativo, eu vou separar mais ainda quem é fermentador e quem não é fermentador. Então, opa, ficou de cor rosa, então significa que a colônia está de cor rosa e fermentador. Então, eu consigo definir ali, e é por isso que esta característica revelada é uma característica diferencial, né? É fermentador ou não é fermentador. Mas a gente dá uma ênfase melhor na próxima aula, quando a gente for falar aqui de meio seletivo e diferencial. Ok, mais alguma dúvida? Ok, professor. Tá ok. Então, agradeço a presença de todos, tenham uma boa semana e até a próxima semana a gente se encontra de novo na quarta-feira. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado pela presença.